queridos irmãos, estamos de volta em nosso canal A Luz da Bíblia para trazer a nossa 9ª lição aqui da Escola Bíblica Dominical. Desde já queremos agradecer aos irmãos que têm assistido o nosso canal e também nos desculpar porque alguns dias, por motivo superior, nós não podemos postar alguns vídeos. Nessa semana nós vamos estudar sobre Uda, a mulher que estava no lugar certo. Então vamos estudar sobre esta profetisa que é pouco mencionada na Bíblia, a não ser aqui no capítulo 34 aqui de 2 Crônicas e também lá em 2 Reis, que menciona, que é o mesmo texto que é mencionado lá em 2 Reis. O texto da nossa lição diz assim: assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estava escrita no livro que se leu perante o rei de Judá. 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 24. A nossa leitura bíblica em classe se encontra aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 22 ao 28, que diz assim: então Ilquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Uda, mulher de Salum, filha de Tocate, filho de Urais, guarda das vestimentas, e habitava ela em Jerusalém na segunda parte. E falavam-lhe naquele sentido. E ela lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá. Porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses, para me provocarem a ira com toda a obra das suas mãos. Portanto, meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste. Como teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante a mim, também eu te tenho ouvido, diz o Senhor. E eis que te ajuntarei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. E voltaram com esta resposta ao rei. E aqui nós lemos, aqui a leitura a qual fala, que na nossa lição de hoje, nós vamos tratar sobre a profetisa Uda, como falamos a princípio, pouco conhecida, e também um personagem principal da nossa história é o rei Josias, que começou a reinar com 8 anos de idade, depois que assumiu o reinado do seu pai Amon, que foi um rei completamente perverso, andou completamente distante das obras de Davi, o seu pai. Um rei que foi perverso e não se arrependeu. Deus não encontrou lugar de arrependimento em sua vida. O nosso primeiro ponto diz assim: quem foi Uda? E o primeiro subponto diz: Uda, ela foi uma serva de Deus que demonstrou um caráter firme, decidido e discreto num tempo em que reis e os profetas haviam se desviado no caminho do Senhor. Então nós observamos aqui que a profetisa Uda foi consultada para que o Senhor falasse através da sua serva. Lembrando que nesse período, nessa época, também profetizava, que foi contemporâneo de Uda, o profeta Jeremias, o profeta Abacuque, provavelmente também profeta Zacarias, foi contemporâneo dessa mulher. Mas as pessoas consultaram ali a profetisa Uda, para que o Senhor falasse através dela. Ela habitava ali na cidade baixa, que era um bairro ali de Jerusalém, e as pessoas foram ali para consultar. Trazendo aqui que são poucas as profetisas a qual a Bíblia relata. A Bíblia relata, ali nós vemos ali no Antigo Testamento Miriam, ali em Êxodo capítulo 15, versículo 20. Nós vemos Débora também, que era profetisa, além de profetisa, Deus a levantou ela como juíza para julgar Israel, ali no livro de Juízes, capítulo 4, versículo 4.
A esposa de Isaías também, lá no capítulo 8, versículo 3, ela é tratada como profetisa, não apenas por ser esposa de profeta, mas entendemos que ela tinha essa função. E Uda aqui em Crônicas e 2 Reis, aqui no capítulo 2, a qual fala dessa mulher. E nós observamos, o que nos chama a atenção é que as pessoas, os homens ali, o sacerdote, depois que encontraram o livro, ao invés de procurar ali aqueles profetas que tinham maior, podemos dizer assim, fama, bem mais conhecido, que havia profetizado durante muito tempo, e a palavra do Senhor na sua boca, procurou aquela mulher. Então entendemos aqui que Deus, ele procura, ele envia a quem é dada a palavra. E essa mulher aqui era uma serva de Deus, a qual não titubeou, ela não pensou duas vezes, mas profetizou exatamente o que o Senhor havia mandado. Ela não quis ali agradar nem aqueles homens, os sacerdotes ali que estavam, aqueles enviados, nem tampouco o rei, mas ela profetizou aquilo que o Senhor queria a respeito dela. O segundo ponto fala a atividade que exerceu. Ela exerceu a atividade de profetisa, num tempo em que esse ofício era predominantemente confiado a homens, como falamos há pouco. Foram poucas as profetisas que profetizaram. Mas nós entendemos que Deus, ele sempre teve um profeta para falar em seu nome. E Deus, ele não faz acepção de pessoas. A Bíblia diz assim que Deus não ouve a pecadores, mas aquele que o teme, esse Deus o ouve. Então essa mulher, ela exercia aquela atividade, nós observamos pelo fato daqueles homens de ir diretamente a ela para consultar. E naquele momento, exatamente o Senhor falou pela boca daquela mulher. O terceiro ponto foi: Deus ouviu a Uda. Se os outros reis não tomaram conhecimento do seu ministério profético, ela viu Deus trabalhar de forma evidente para ouvir suas orações e levantou um menino para promover mudanças impactantes em Israel. Parece até uma contradição, parece até uma quebra de paradoxo, podemos dizer assim, uma quebra de paradigma. Porque naquela sociedade da antiguidade, a mulher tinha pouca vez e voz. A mulher, ela não era, a mulher judia, ela não tinha muita participação na sociedade. O seu testemunho, a sua palavra era pouco confiável. Os judeus, eles só falavam com mulheres que fossem da sua família. E aqui nós vemos que Deus, ele faz mudança de protocolo. Deus quebra protocolo, Deus quebra paradigma, para que a sua vontade seja feita, para que a sua voz seja ouvida. Me faz lembrar o profeta Amós, quando disse: olha, eu não sou profeta nem filho de profeta, eu sou apenas um boiadeiro e sou plantador de figo. Então aquele homem, ele era um agricultor e era um criador de gados, mas ele disse: olha, se o leão rugir, quem não temerá? E se o Senhor falar, quem não profetizará? Então Deus, ele procura usar aquele que muitas vezes é menos favorecido, é menos acreditado, mas que a sua palavra vem de forma correta, vem de forma certa, que as pessoas precisam crer por fé. Não foi à toa que Jesus permitiu que quem primeiro visse ele ressuscitado fosse uma mulher. E ali a mulher passou dando testemunho ali aos homens, visto que o testemunho de uma mulher ali naquela época era pouco aceito. Mas nós precisamos entender que Deus faz as coisas por fé. E aqui observamos que, mesmo tendo esses outros profetas, mas Deus achou por bem usar uma mulher. Porque Deus usa quem Ele quer. Porque a palavra é de Deus. Deus usa aqueles que estão em lugar de destaque, mas também usa aqueles simples que têm pouca importância ou pouca participação dentro da sociedade. O importante é as pessoas estarem atentas para ouvir a voz de Deus e entender quando Deus fala com o seu povo. O nosso segundo ponto diz assim: Uda vê o tempo do avivamento e Josias promove um verdadeiro avivamento. Nós observamos aqui que
Josias, filho de Amon, ele veio de uma descendência ali que servia ao Senhor de forma errada, passaram a adorar outros deuses. Nós temos ali Ezequias serviu a Deus com integridade, Ezequias serviu a Deus verdadeiramente de coração, mas depois o seu filho Manassés começou a fazer coisas abomináveis aos olhos do Senhor, chegando ao ponto de colocar um ídolo dentro da casa do Senhor, profanou ali o templo do Senhor e viveu uma vida completamente destituída da vontade de Deus. Foi necessário Deus mandar os babilônios pegarem e levarem ele preso. A Bíblia diz que ele foi preso com ganchos ali e foi levado cativo. Nós observamos a misericórdia de Deus, porque aquele homem, quando ele foi levado cativo, ele clamou a Deus, ele se humilhou e pela misericórdia do Senhor, o Senhor o resgatou de volta. Está lá em Crônicas também. Quando Josias começou a reinar, ele tinha 8 anos de idade. E Josias, com certeza, ele estava sob tutela de alguém, né? Provavelmente de Ilquias, o sacerdote, que entendemos isso pela sua vida, depois que ele começou. Depois de 10 anos, quando ele começou o seu reinado, ele começou a fazer ali aquele avivamento, começou a trabalhar ali, começou a servir ao Senhor com integridade. No nosso segundo ponto, diz assim, aboliu a idolatria. Nós observamos que toda e qualquer adoração deve iniciar-se com retirando tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão com Deus. E os reis anteriores, o seu pai Amon, ele criou ídolos, bosques, e assim fez com que toda a nação de Israel pecasse, dando continuidade ao que tinha iniciado o seu pai Manassés. Mas para que o povo realmente viesse a ter um verdadeiro avivamento, era necessário tirar todas essas coisas que atrapalham a nossa comunhão com o nosso Deus. Então nós entendemos idolatria hoje, antigamente, naquela época, era adorar a ídolos, prestar serviço sagrado a ídolos. Hoje é tudo aquilo que substitui Deus em nosso coração. Então nós precisamos tirar todas essas coisas para que venhamos a ter um verdadeiro avivamento. E esse homem começou, o texto diz assim, ainda moço tomou medidas drásticas e corajosas contra a idolatria e tomou conta de Jerusalém, a cidade vizinha, no 8º ano do seu reinado. Ou seja, depois de 8 anos que ele começou a reinar, ele já começou a tomar essas atitudes, começou a abolir todo aquele culto ali idólatra, tirar tudo aquilo que atrapalhava, a qual o povo prestava culto, que não era Deus, para que o povo começasse a entender que é necessário adorar o verdadeiro Deus. Então foi necessário tirar tudo aquilo que estava atrapalhando ali a comunhão do povo com Jeová. Resgatou a lei do Senhor. Aos 26 anos de idade, Josias mandou reparar a casa do Senhor, que tinha sido desprezada pelos seus antecessores idólatras. Outro ponto que nós observamos aqui, nesse terceiro ponto, além da lei perdida, que nos chama a atenção, é que a lei estava perdida dentro da casa do Senhor. Então nós observamos aqui o descaso que há dentro da casa do Senhor. Isso nos traz um ensinamento para os dias atuais. Nós precisamos atentar para como está a casa do Senhor. Quem está pregando lá no altar do Senhor, quem está ali louvando no altar do Senhor. O judeu ele sempre teve esse cuidado de que as pessoas que prestam serviço sagrado exatamente estão em comunhão com Deus. Esdras, quando veio restaurar o povo ali, depois do cativeiro, Esdras pegou o livro ali da genealogia e procurou ver quem realmente era levita, porque tinha pessoas que não era levita sangue puro, levita puro, que estava ali, que estava servindo ao Senhor, praticando o serviço sagrado. Então foi necessário estar ali dentro da linhagem de Levi, e aquelas pessoas foram afastadas. Então nós precisamos atentar para isso. E a primeira atitude aqui de Josias, quando ele encontrou o livro que foi lido lá, que ele viu quanto estava distante, quanto o povo estava distante do que estava dizendo ali a lei, aquele homem rasgou suas vestes, aquele homem se humilhou ali perante Deus, vendo a sua situação espiritual. Então nós vemos aí o quanto é prejudicial quando a lei do Senhor ela falta, quando não se tem a palavra de Deus. E nesses últimos dias nós vemos muito
oba-oba, muito blá blá blá, muito diga isso para o seu irmão, amasse a camisa do seu irmão, aperte o braço do seu irmão, mas pouco de palavra. A cada dia mais a palavra está sendo restrita nos púlpitos da igreja. A cada dia o tempo que está sendo disponibilizado para a palavra do Senhor está sendo minimizado. Então nós precisamos atentar para isso, porque o que faz com que o crente, o cristão, ele venha crescer na presença do Senhor é a palavra de Deus. A palavra de Deus faz com que o crente venha crescer. Lembrando que o crente é comparado com uma planta, e a planta, para que ela venha crescer, precisa ser regada. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela é comparada com água, que goteja na vida da pessoa e ela vai crescer ali na presença do Senhor. Então foi necessário esse homem ouvir a palavra de Deus. Ele já tinha começado a restauração, já tinha começado a tirar ali a idolatria do meio do povo, mas ao ouvir a palavra de Deus, aquele homem resolveu tomar uma atitude ali de humilhação diante de Deus, ter uma atitude interior ali que demonstrava verdadeira adoração a Deus. E a partir ali daquele momento, aquele homem, ele mandou consultar a profetisa para ver qual era a vontade de Deus, além do que ele havia ouvido ali da lei do Senhor. Amém? O nosso terceiro ponto diz assim, Uda, usada por Deus. A dura mensagem de Deus. Recebendo a consulta de Deus, Uda foi usada por Deus para profetizar com relação a dois eventos. O primeiro evento, a destruição de Judá por causa da idolatria. O segundo evento, a restauração e prosperidade. O servo de Deus aqui, nós observamos quando o povo foi consultar a Uda, ela prontamente falou aquilo que Deus queria falar. Nós precisamos entender que nós somos servos e devemos estar prontos para ouvir Deus falar, independente do tipo de mensagem, mas a mensagem vindo de Deus, ela serve para restaurar a vida dos ouvintes. E aquela mulher, ela trouxe uma mensagem que aparentemente era dura, mas o povo precisava se consertar. A Bíblia diz que é melhor a repreensão de quem ama do que o louvor do tolo. Então o povo estava precisando ouvir palavras de repreensão. E ali aquela profetisa, a primeira mensagem dela foi falando a respeito do cativeiro de Babilônia, dizendo que Deus iria levar o povo para corrigir o povo, que o profeta Jeremias também já havia profetizado a respeito disso, que o povo havia ignorado, quando ele disse que Deus iria destruir ali o templo, e o templo ia levar o povo cativo, mas o povo não estava acostumado a aceitar, e nós vemos ali, no capítulo 20, versículo 7, que pegaram Jeremias e colocaram Jeremias no tronco, que Jeremias até pensou em abandonar o seu ministério, porque as pessoas não estavam acostumadas a ouvir correção, porque Jeremias disse, olha, eu só abro a boca, é violência e destruição. Eu já não aguento mais. E a Bíblia diz, mas quando eu pensei nisso, a tua palavra foi como um fogo em meu coração. Mas o povo ali não estava querendo receber uma palavra de repreensão. E essa mulher aqui, sem pensar, duas vezes, sem titubear, ela trouxe exatamente a mensagem de Deus ali para o povo. Uma mensagem de correção, porque o povo estava vivendo uma vida completamente distanciada da vontade do Senhor. O segundo ponto é assim, Uda profetiza para o rei Josias. Então, quando Uda aqui faz a profecia, quando ela profetiza, ela diz aquela dura mensagem, pelo fato do rei Josias ter se humilhado diante de Deus, então observamos aqui o quanto é importante aqui a humilhação. Falamos agora há pouco de Manassés, o avô de Josias, que foi um homem completamente idólatra, viveu uma vida completamente afastada, profanou o templo do Senhor, queimou seus filhos ali aos Baal, a Baal e ali a Moloque, consultou necromantes, mas quando ele veio se arrepender, quando ele se humilhou na presença de Deus, Deus ali o perdoou. Assim aconteceu com Acabe, que foi aquele rei perverso, como nós conhecemos a história, quando o profeta Elias profetizou e disse que ele iria morrer, os cães iriam lamber o seu sangue, e ele iria morrer no lugar onde as prostitutas se lavavam. Então aquele homem, quando se arrependeu, Deus chega para o profeta Elias, diz para o meu servo
diz para Acabe que isso não vai acontecer nos seus dias. E quando Elias se admira, Deus diz: não vê, Elias, como Acabe ele se humilha diante de mim. Então, o quanto é importante aquela humilhação de coração, quando o homem ele abre o coração para Deus e se arrepende. E aqui, pelo fato de Josias ele ter se humilhado, ter rasgado as suas vestes, ter chorado ali na presença do Senhor, vendo o estado pecaminoso que o povo estava, então Deus disse: olha, isso não vai acontecer nos teus dias, tu vai ter paz, porque antes a profetisa ela já havia profetizado a restauração lá de Israel, que Deus ia levar o povo para o cativeiro, como passou 70 anos depois, Deus iria levantar aquele que iria tirar e assinar o decreto, como lá em Isaías, diz que o próprio Ciro iria assinar esse documento, repatriando novamente o povo judeu para a sua nação. E nós observamos que o povo judeu voltou lá em 3 levas. A primeira com Neemias, a segunda com Esdras e a terceira leva com Zorobabel. Mas o povo voltou e Deus foi fiel ali com a sua palavra. Amém? Então, a profetisa, ela não profetizou aqui para agradar o rei Josias, mas ela profetizou aquilo que Deus queria, porque aquele homem demonstrou que Josias aqui foi o 17º rei de Judá, ali depois do reino dividido, foi o 17º, mas foi o último rei ali que andou na vontade do Senhor, que serviu ao Senhor com integridade, serviu ao Senhor com interesse de coração, como o próprio texto diz, que Josias ele andou nos caminhos de Davi, o seu pai, e não se afastou. Então, a dúvida que resta para algumas pessoas aqui é porque a profetisa diz que ele iria descansar em paz com os seus pais. E nós sabemos que Josias ele morreu ali numa batalha contra Neco, porque o faraó Neco, que ele estava indo em uma batalha contra a Síria, e ali ele foi tentar intervir. E nós vemos essa profecia também lá em Isaías, a qual Neco diz assim: olha, Josias, eu estou vindo pela vontade do Senhor, mas Josias não quis ouvir e ele foi morto ali durante ali aquela batalha. O reino de Josias começou em 639 e terminou em 609. 30 anos aproximadamente foi o reinado. Josias reinou, começou a reinar com 8 anos e teve 30 anos ali, morreu bastante jovem. Então entendemos que ele morreu ali com aproximadamente 38 anos, mas quando a profetisa diz que ele ia reinar em paz, é porque ele não ia ver ali o povo sendo levado cativo. Deus, pela sua humilhação, iria poupar ele daquela cena ali de cativeiro, aquela cena a qual o povo de Israel seria levado cativo pelo fato dele ter se humilhado ali na presença de Deus. O nosso terceiro subtópico nos diz assim: o efeito da profecia sobre Judá e Jerusalém. Então observamos que a partir do momento quando o rei Josias ele escutou ali as profecias ali daquela mulher, ele precisou tomar algumas atitudes, porque o homem de Deus não basta apenas ele ser passivo ao ouvir a palavra de Deus, ele tem que tomar algumas atitudes, ele tem que ser ativo. No momento que é para ser ativo, como o exemplar de nosso pai Abraão, nosso pai na fé, quando Abraão escutou, quando Deus disse: vá, Abraão, e faça, leve teu filho, teu único filho, e oferece lá no Monte Moriá. E Abraão assim foi e obedeceu. E no momento quando Deus disse: Abraão, não faça tal, ele também obedeceu. Então é muito importante o homem de Deus entender isso. Então a primeira atitude dele foi fazer uma convocação urgente a todos os anciãos de Judá e Jerusalém. Porque qualquer mudança, qualquer avivamento deve-se começar pela liderança. Então, ele convocou ali a liderança, os anciãos ali, ele como rei entendia onde estava o seu limite ali de poder, onde ia a sua alçada, e ele convocou ali os anciãos para que todos o apoiassem ali naquele avivamento, todos estivessem alinhados em um só pensamento, em um só propósito. A segunda atitude, ele subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém e os sacerdotes. Então, Josias levou todos os habitantes para a casa do Senhor. Porque quando
o templo ali foi iniciado, inaugurado, Salomão ele fez aquela oração e disse que os ouvidos do Senhor estavam atentos à oração feita naquele lugar. E se por algum motivo viesse qualquer mal sobre o povo, quer seja seca, quer fosse inimigo, eles deveriam ir àquela casa e orar a Deus, porque os ouvidos do Senhor estavam atentos ali. Por que ali? Porque é muito importante o homem de Deus entender que todos estão ali em um só propósito, em uma só comunhão, em um só objetivo: buscar o Senhor, adorar o Senhor. E ali era necessário estar na casa de Deus, porque quando os problemas vêm nos atacar, é necessário nós estarmos na presença do Senhor, é necessário nós buscarmos o Senhor com afinco, estarmos na casa do Senhor, como disse o salmista, né, que uma coisa pediu ao Senhor, que possa todo dia estar na casa do Senhor, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Então essa foi a segunda atitude ali. Terceira atitude de Josias. Ele fez um concerto com Deus. Então, quando falamos de concerto, é um acordo entre duas partes com o intercessor. E aquele homem, ele fez um tratado com Deus, ele fez um concerto com Deus. É muito importante o homem, ele entender suas limitações, suas fraquezas, suas falhas, e ali pedir a Deus a misericórdia e fazer promessas a Deus, que a partir dali daquele momento, ele vai ser uma nova pessoa, ele vai ser uma nova criatura. Então a outra atitude foi fazer um tratado, foi fazer um concerto ali com Deus Todo-Poderoso, ali na presença do Senhor. Ele, como líder, ele precisava ali fazer esse concerto ali, fazer esse tratado, fazer essa aliança com Deus, renovar a aliança, porque, como falamos agora há pouco, a aliança ou concerto é um tratado entre duas partes com o intercessor. Quando uma das partes ela falha, já não cabe a outra parte ter a mesma responsabilidade. É como num casamento. Quando uma das partes ali falha, ali naquela aliança, não resta responsabilidade sobre a outra parte de cumprir o acordo, porque aquele falhou. Então foi necessário aquele homem de Deus reafirmar esse concerto, reafirmar a aliança com Deus ali, com Deus Todo-Poderoso, que já havia feito lá desde Abraão. Então ele reafirmou aqui a aliança com Deus. Terceira, a quarta atitude: em seguida levou o povo a fazer um concerto com Deus. Todo e qualquer líder, ele tem que ser influente, ele tem que influenciar os seus liderados. Mas para que ele venha influenciar, ele tem que viver uma vida casta, uma vida pura diante de Deus. Então aquele homem, primeiro ele fez um concerto, primeiro fez a parte que lhe cabia, e agora induziu ao povo, ele levou o povo a fazer esse concerto também. Porque não basta apenas um andar na presença do Senhor, mas toda a nação precisava se consertar diante de Deus, porque o povo havia pecado ali, o seu pai e o seu avô, que ele havia sucedido ali no trono, tinha provocado um caos ali, falando no sentido espiritual ali no povo de Israel, e aquele povo precisava se consertar, aquele povo precisava tirar do seu coração ali a idolatria ali, o culto a Baal, o culto ali aqueles deuses estranhos, precisava ser tirado do seu coração para que viesse realmente servir ao Senhor com integridade. E, por fim, aboliu por completo a idolatria. Então falamos agora há pouco que o povo precisava tirar tudo aquilo do seu coração. Então, mas para que saia do coração é preciso tirar da vista, da presença das pessoas. O culto deve ser completamente renovado. Então tudo aquilo que não traz benefício espiritual para a vida do cristão, para a vida do homem de Deus, deve ser tirado. E Josias tomou aquela atitude ali, tirando tudo que os seus pais haviam construído ali, o seu pai Amon havia construído ali, que caracterizava a idolatria, que caracterizava o culto distante de Deus ou a ofensa a Deus. Aquele homem saiu tirando para que realmente o povo ali andasse na presença do Senhor. E entendemos aqui que todo esse avivamento ali não trouxe um efeito duradouro ali na vida dos israelitas. Então, logo depois de algum tempo, o povo voltou à idolatria. O exemplo disso é que o povo foi levado cativo. Se o povo tivesse se arrependido completamente de coração, o povo não teria sido levado lá para a Babilônia ali e passado 70 anos no cativeiro. Mas aquele homem, ele procurou ali andar na presença do Senhor. Ele procurou fazer com que o povo andasse na presença do Senhor. Quando ele morreu ali, devido àquela, como falamos há pouco, àquela batalha lá com
Neco, o faraó Neco, ele veio a morrer ali aos 38 anos, 38 para 39 anos, mas ele não chegou a ver o povo ali ser levado cativo. E ali o povo voltou à idolatria, voltou a praticar coisas erradas na presença de Deus e foi levado cativo na presença do Senhor. Mas aqui, meus queridos irmãos, querido professor, o importante é você mencionar que a profecia daquela mulher, daquela profetisa, ali chamada Uda, que o significado do seu nome é Dominha, fez um efeito tremendo ali na vida daquele rei e na vida daquelas pessoas. Então Deus usa quem Ele quer. Deus usa a pessoa que quer, mesmo sendo uma mulher que não tinha voz e vez na sociedade da época, mas Deus ele não faz acepção de pessoas e a palavra de Deus deve ser ouvida e deve ser crida, deve ser acreditada por fé. E Deus usou aquela mulher e aquele rei entendeu que aquela palavra de Deus, principalmente porque ele mandou a consultar, e a palavra de Deus fez um efeito tanto na vida do rei quanto na vida ali do povo de Israel. Então, meu querido irmão, é preciso deixar claro ali para os irmãos que Deus usa da forma que Ele quer e que Ele quer. Deus ele quebra protocolo, Ele quebra paradigma, mas contanto que a sua palavra ela seja ali pregada, contanto que a sua palavra seja anunciada e faça um efeito na vida das pessoas. Amém, meus irmãos? Então também quero deixar claro, meus irmãos, que esses vídeos, tanto esse quanto de outros professores, de outros ministros da palavra de Deus, não isenta a nossa responsabilidade de estar na escola dominical. Participe da escola, isso é apenas um subsídio para os professores, um apoio para que entre esses e os demais vídeos e estudos para professor que você assiste, para somar ali com o assunto, para que você tenha um maior conteúdo ali na sala de aula, amém? Então que Jesus nos ajude, que Jesus nos abençoe e fiquem na paz do Senhor.